Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira. E que quinta-feira agitada no mundo da Fórmula 1, não? Finalmente fomos apresentados ao regulamento 2021, que vinha sendo amplamente debatido nos últimos meses, né? E aí vai a FIA, vai o Liberty Media, conversa com as equipes, muitas propostas que foram levadas a debate acabaram caindo, outras avançaram e chegaram nesse regulamento. Basicamente, o regulamento novo atende, assim, ou quer tornar a Fórmula 1 mais competitiva, mais equilibrada, tendo um campeonato viável do ponto de vista financeiro. Basicamente foi isso, é isso que eles querem da Fórmula 1 a partir de 2021. Então a gente vai ter carros completamente diferentes dos carros que temos hoje, motores diferentes, rodas diferentes, né? Então uma questão técnica muito grande e também uma preocupação com o meio ambiente e principalmente com a redução de custos, que era o grande problema da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é muito cara e aí você não tem o mesmo, as equipes, né, não tem o mesmo poder financeiro e aí a gente tem esse abismo aí em termos de desempenho por causa disso. Então, 3 grandes equipes que têm orçamentos monstruosos, aí equipes menores, equipes médias que têm orçamentos mais modestos e equipes pequenas que têm orçamentos bem reduzidos, né? Então o Liberty Media quis colocar um pouco de ordem nesse sentido, trazer um equilíbrio para esse sentido, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Na verdade, de tudo que foi apresentado lá em Austin, né, onde os chefes da Fórmula 1, o Liberty Media, que é o proprietário da Fórmula 1, e o Jean Todt, o presidente da FIA, apresentaram lá e explicaram longamente para a imprensa o que vai acontecer e tudo mais. O que mais me chamou a atenção realmente foi a questão financeira, o teto orçamentário, porque o teto orçamentário é algo que vem e volta em discussões na Fórmula 1 há anos, há muito tempo, por conta disso que eu falei, né, da diferença de orçamento entre as equipes. Então é um desejo muito antigo de muita gente do paddock e que finalmente, pela primeira vez na história da Fórmula 1, isso vai acontecer. Então demandou muita conversa aí de Liberty Media, de FIA, com as equipes também muito abertas a isso, principalmente as equipes maiores. Então assim, ainda não ficou claro o que cada equipe, por exemplo, as equipes grandes, para abrir mão disso, o que elas vão ganhar em troca. Isso, por exemplo, ainda não ficou claro. Ou como a FIA vai começar a controlar isso, ainda não está muito claro. Mas assim, a partir do momento em que você consegue colocar isso dentro de um regulamento, é um ponto muito positivo. Então acho que a grande novidade, o ponto mais interessante e positivo de tudo que foi apresentado hoje, tem a ver com o limite de gasto. Então, a partir de 2021, as equipes terão que trabalhar dentro de um limite de 175 milhões de dólares, ou mais ou menos 700 milhões de reais. É claro que Mercedes, Ferrari, Red Bull gastam muito mais do que isso, né? Então, assim, a gente já vai começar a ver umas diferenças aí, ver também como é que essas equipes vão trabalhar dentro desse novo orçamento, que na verdade fica restrito mais às questões técnicas e de desenvolvimento dos carros. Estão fora do teto orçamentário, por exemplo, o salário dos pilotos, o salário de pessoas da alta chefia, né? Então, por exemplo, o chefe da equipe, diretor técnico, pessoas mais importantes, né, de comando das equipes. Questões de marketing também tá fora disso, ações, né, de marketing, tudo isso. Todas aquelas estruturas que as equipes têm, que elas levam para as etapas, para receber os seus patrocinadores, seus convidados, também tudo isso está fora. Então já é uma questão, já é um alívio, digamos assim, para essas equipes maiores. Mas o fato é que a gente tem um teto orçamentário. De qualquer forma, assim, eu acho que é um teto ainda muito alto, né? Eles jogaram
lá em cima. E assim, além de ser um teto muito alto, quanto mais corridas, aumenta 1 milhão por etapa a mais aí na Fórmula 1, ou diminui. Só que uma coisa que o regulamento traz é que a partir de 2021 vai ter um máximo de 25 corridas. Então a temporada pode ter até 25 corridas, não quer dizer que vai ter, mas pode ter até 25 corridas. Então, quanto mais corridas a temporada tiver, maior vai ser esse teto orçamentário. Quer dizer, faz sentido porque vai gastar mais. Não tem como ser diferente, né? Mas aí é que tá. Será que esse teto é suficiente nesse momento? Eu acho que, embora o movimento, né, a manobra do Liberty seja muito interessante e importante, né, para a Fórmula 1, é uma vitória, na verdade, da Fórmula 1 em cima das grandes equipes, eu acho que a curto prazo não vai fazer tanta diferença para as grandes. Né? As grandes vão conseguir trabalhar sem muito problema nisso. As médias e pequenas vão conseguir, principalmente as médias, né, vão conseguir chegar um pouco mais, eu acredito, principalmente equipes que são mais organizadas, por exemplo, como a McLaren, como a Racing Point, até mesmo como a Alfa Romeo. Essas equipes vão sair ganhando também, porque vão conseguir alcançar por serem muito organizadas. Agora vai ser interessante ver equipes como, por exemplo, a Williams, né, a Haas, a Renault, como é que eles vão trabalhar dentro desse teto orçamentário, né? Isso vai ser interessante da gente ver. Mas eu acho que o que também vai fazer muita diferença, além do teto, é a padronização de muitas peças. Eu acho que a Fórmula 1 foi muito feliz nisso, por isso que assim, só o teto não é suficiente, né? O teto é um passo importante, mas só ele não é suficiente. E aí é que entra esse bom regulamento desse ponto de vista que a Fórmula 1 trouxe. Ela padroniza muitas peças, ela traz limitações, por exemplo, no uso do túnel de vento. Então ela tem várias restrições, talvez realmente trazer aquilo que a Fórmula 1 precisa, que é equilibrar mais o campeonato, é aproximar um pouco mais a Fórmula 1B da Fórmula 1A e eventualmente lá na frente eliminar esse Fórmula 1A, né, Fórmula 1B, né? Mas tem que começar por um lado. Então, assim, o teto é importante, mas talvez não seja suficiente. E aí entram os outros itens, como, por exemplo, a padronização, a restrição do uso do túnel de vento e outros recursos. Além do que, a FIA vai passar a realmente monitorar os orçamentos, os gastos, a partir de 2022, mais propriamente, quando as equipes terão que entregar obrigatoriamente aí todo os seus gastos e os seus orçamentos. E outra, tudo que for acima disso tudo vai render punição às equipes. Isso é o mais interessante, porque até esse ano, né, enfim, até os tempos que a gente vive, ainda existia algum tipo de acordo de orçamento, mas era só uma questão de aperto de mão, assim, não que as equipes respeitassem mesmo, mas dentro desse novo regulamento as equipes realmente vão ter que respeitar ou estarão sujeitas à punição, como disse o Ross Brown hoje lá em Austin. Então vai ser muito interessante ver como as equipes vão trabalhar dentro desse novo teto orçamentário. Também ainda não ficou claro, por exemplo, a revisão da distribuição da premiação, mas o que se sabe é que é mais igualitária do que vinha sendo, então é mais um passo importante para o Liberty Media, mais uma vitória importante que ele tem frente às equipes. A próxima será reduzir, então, o poder das equipes, principalmente com relação às regras. Vamos ver o que acontece a partir de 2021, porque na verdade a gente só vai ver se tudo isso vai funcionar em 2021, né? Queria que vocês deixassem então a opinião de vocês sobre o teto, sobre essa questão toda financeira, que para mim é o ponto alto desse novo regulamento, é aquilo que realmente vai poder trazer um equilíbrio e maior competitividade à Fórmula 1. Deixe seus comentários aí. E assim, durante o final de semana, briefing de GP dos Estados Unidos. E, gente, inscrevam-se no nosso canal, acione o sininho aí e deixe seu like. Eu volto na semana que vem.